Olá, seja bem-vindo ao canal do Estratégia Carreira Jurídica. Está começando mais uma entrevista aqui no canal e hoje nós vamos conhecer a história da Juliana, que foi aprovada na PGE São Paulo em segundo lugar para o cargo de procurador. Então, Juliana, seja muito bem-vinda. Antes da gente entender a sua história, eu queria que você se apresentasse, por favor. Olá, eu sou a Juliana, fui aprovada agora na PGE São Paulo em segundo lugar nas notas gerais das provas. Estar aqui do lado de cá é um sonho, assim, para mim. Eu assistia muito essas lives, essas entrevistas com os aprovados e espero contribuir aqui de alguma forma para que alguém possa, talvez, se inspirar na minha história de alguma forma, porque eu me inspirei na história de muitas pessoas, e inclusive uma semana antes da minha prova oral, eu estava assistindo uma entrevista com uma aprovada, e isso dá muita força para quem está no caminho, na trajetória, então, hoje eu estou do lado de cá, mas até um mês atrás eu estava aí assistindo, e é isso, eu espero que Bom possa demais. contribuir aí com os estudos dos Com colegas. certeza, vai contribuir. E bem, para a gente entender então um pouquinho da sua história, como tudo começou? Quando foi que você decidiu estudar para concurso? E nessa época você já sabia o que você queria? Eu não vim de uma família nem do direito e nem de concursados, eu não sabia quando eu decidi estudar para concurso eu entrei na faculdade de direito querendo ser juíza, primeiro eu entrei, assim, com essa aspiração, falava para todo mundo das minhas amigas que eu queria ser juíza, e assim que eu entrei na faculdade, eu logo percebi que não era para mim, assim, a rotina de um juiz, fazer audiência, eh, passar um dia, assim, a rotina em si do magistrado não é o meu perfil, você não tem colegas ali para trocar, enfim, não era algo que eu me identificava. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu já decidi que eu não queria ser mais juíza como eu idealizava na minha cabeça. Eu trabalhava como modelo durante a faculdade, então eu trabalhei durante todo o período da faculdade, depois que eu me formei também, o período dos meus estudos foi trabalhando e estudando. Não sabia o que eu queria, eu estagiei em escritório de advocacia durante a minha faculdade, e aí fiz OAB no 7º semestre, passei, assim, na primeira oportunidade que dava para fazer, e eu me formei em fevereiro de 2017. Fevereiro de 2017 eu falei: "E agora, será o que que eu vou fazer, né, será que eu vou advogar, será que eu vou prestar concurso?", aquela dúvida que eu acho que toda Uhum. toda pessoa do direito, eu acho que passa em algum momento. Então eu decidi, vou procurar um estágio eh, numa área que me interessa. Eu sempre gostei de direito público, assim, o direito público para mim era a minha predileção durante a faculdade. Além de gostar do direito público, eu via que eu gostava de advogar, então eu preferia muito mais a rotina de criar uma tese, de discutir com os colegas talvez um argumento, uma viabilidade para algum caso, a defesa de um cliente, do que estar nessa posição de decidir, presidir audiências e tal. Então eu sabia 2 coisas, que eu gostava de direito público e que eu gostava de advogar. Eu procurei então estágio na procuradoria, e aí não tinha estágio disponível, não estava aberto o processo de estágio naquela época, e tinha um estágio na defensoria pública, eu falei: "Bom, estágio voluntário, só para eu entender como é que funcionava, o serviço público". Então eu ingressei ali nesse estágio voluntário para entender, como era isso, como funcionava as coisas e tal. Fiquei ali 6 meses e foi assistindo um vídeo do Estratégia, um vídeo da professora Thaís, falando sobre a PGE São Paulo, e eu sou do Paraná, sou de Londrina, mas eu sempre quis morar em São Paulo, eu gosto de São Paulo, eu moro aqui há 5 anos e eu gosto daqui. E aí assistindo um vídeo dela eu falei: "Acho que eu vou parar tudo e vou focar e vou estudar para essa prova". Então assim, eu sou uma estudante de reta final, o que, todos os professores falam: "Não faça, É o não façam desespero. mesmo, assim, não é o melhor caminho para seguir, assim, é muito melhor que você se mantenha estudando". Mas eu queria ser procuradora do estado de São Paulo, eu decidi estudar para concurso para ser procuradora do estado de São Paulo, exatamente nessa carreira. O que dificulta um pouco o processo, porque você só vai ter uma oportunidade, né, mas eu queria passar aqui. E aí, eu vi esse vídeo da professora Thaís falando sobre isso, entrei em contato com ela no começo ali foi minha mentoranda até a prova da PGE São Paulo, e eu fui a mentoranda dela, né.
Então eu estudei de reta final para essa prova. Comecei a estudar, considero que quando a gente começou a estudar juntas ali em dezembro de 2017. Eu estudei, assim, dei tudo de mim nessa prova, dei tudo de mim, assim, estudava em salinhas, sabe, de estudos. A prova foi em dia, não me recordo exatamente, mas acho que em junho. E então eu estudei 6 meses para a prova. Assim que eu fiz a prova, fui corrigir, eu fiquei por uma questão. E aí, quando eu fiquei por uma questão, eu vi que talvez isso fosse para mim. Porque eu cheguei naquele cursinho, eu digo, naquelas baias, assim, e quando eu cheguei ali, as pessoas estudavam lá 4 anos, outros 5 anos, as pessoas estudavam há muito tempo. E eu falei assim, eu tô começando agora. Assim, eu não fiz uma boa faculdade, assim, tem gente que faz uma faculdade já estudando para concurso, se você tiver essa oportunidade, faça, que é muito melhor. Mas eu não fiz isso na faculdade, e eu cheguei lá no cursinho falei, cara, ainda bem que eu não me deixei levar por esse sentimento, e falei, eu vou de reta final mesmo, eu vou dar o meu melhor, e eu quero ver até onde eu posso chegar. E, assim, foi isso que eu fiz, e esse concurso da PGE São Paulo de 2018, foi um concurso extremamente difícil, porque a gente estava num contingente, assim, de concurso há alguns anos, assim, sem bons concursos para procurador de estado. Então foi uma prova muito concorrida, muito difícil. E eu fiquei por um ponto. E eu não tinha estudado antes. Então eu falei, acho que talvez isso seja para mim, né? Mas outra dica que eu posso dar é não foque exatamente em uma única prova. Não coloque todas as suas energias só nessa prova, no sentido de não ter um outro estado que talvez você considere legal, que você faria. Você ficar presa numa única prova, assim, é um pouco complicado, porque você perde meio rumo a hora que não dá certo, enfim. Muita pressão, né? É muita pressão que você coloca. No meu caso, eu só queria PGE São Paulo, queria morar aqui, e PGE Paraná do meu estado não ia ter, tá tendo agora, mas não ia ter tão cedo. Bom, aí, como eu fui muito bem, os meus colegas ali da sala de estudos falaram, você tem que continuar, e etc e tal. E aí eu continuei muito mais por eles, assim, por, de alguma forma, aproveitar aquela bagagem que eu já tinha adquirido ali naqueles 6 meses. Eu estudei mais 6 meses ali para PGE Santa Catarina, que teve naquele ano, e aí passei na primeira fase da PGE Santa Catarina. Eu passei em 2018, então fiz essa primeira a prova da PGE São Paulo, daí fiz no final do ano, em dezembro, a PGE Santa Catarina, passei na primeira fase. Então, em 2019, eu passei o ano inteiro estudando para essa prova, e eu estudava e trabalhava, então, quando eu tinha que sair para fazer fotos, normalmente umas 2, 3 vezes por semana, eu não tinha possibilidade de estudar, porque eu saía e fazia as fotos em outra cidade, eu sou de Londrina, fazia em Maringá, Cianorte, tem cidades próximas a mim ali, que eu pegava estrada, ia, chegava na sala de estudos, assim, maquiada, com, com um salto, eu tinha um chinelo embaixo da baia, assim, que eu deixava ali, que eu tirava o salto, botava o chinelo, e todo mundo me olhava com aquela cara, que essa menina toda arrumada. E aí eu chegava, então pegava e estudava ali. Eu tinha um compromisso de que eu ia estudar durante o período que estivesse aberto a sala de estudos. Então ela ficava aberta até 10 horas da noite, e se eu chegasse em Londrina, voltando do trabalho, às 7, eu ia direto e aproveitava para estudar o restante do dia. Então, 2019, eu estudei muito para PGE Santa Catarina. Eu passei na primeira, eu passei na segunda fase, e na PGE Santa Catarina funciona assim, você tem que passar na segunda fase. Se você é aprovada nessa primeira, segunda fase, você vai para uma outra segunda fase. E depois disso, você vai para a prova oral. Então, eu passei na primeira, segunda fase, e aí fui para a segunda fase, nessa eu não passei. Só que durante todo esse período eu gastei um ano, assim, fechada, estudando lei local catarinense, que depois você não aproveita muito para outras coisas. Então eu passei um ano inteiro para descobrir no final do ano que eu não passei. E aí 2020 foi um ano da pandemia. Nesse ano eu falei, caramba, não vai ter concurso de procuradoria, nenhum concurso que eu goste de procuradoria, que me interesse mais, não tinha nenhuma previsão. O que eu vou fazer? Aí eu tinha uma amiga que estudava do meu lado ali na Baia, e ela tinha acabado de passar na magistratura de São Paulo. Ela passou em primeiro lugar, passou super bem classificada e tal, estudou ali há algum tempo e conseguiu aprovação, assim.
e falava pra mim: "Ju, você quer tanto morar em São Paulo, que faz a prova do TJ pra você depois de repente consegue", porque em tese você tem que começar no interior, né, "mas de repente você consegue vir pra capital e tal, não sei o quê". Ficava: "Mas, Má, eu não me imagino, eu não me imagino juiz, assim, eu não tenho essa vocação e tal". Bom, mas era a única opção que tinha, então durante a pandemia que estava esse caos, ninguém sabia se o mundo ia acabar ou não, o que que a gente ia fazer, eu fui lá e comprei um cursinho de videoaulas para ouvir matérias que eu não tinha contato estudando para procuradorias, por exemplo, penal e processo penal. São matérias que não caem pra gente, enfim. E aí eu fiquei durante a pandemia ali, é um ano que eu considero que eu não estudei, porque não é algo que eu utilizei para os meus estudos depois, assim, eu fiquei assistindo umas aulas de penal e processo, outras matérias de legislação penal extravagante, outras matérias, assim, que não caíam para mim. Caso viesse a ter o concurso de fato em 2021 da magistratura, talvez tentar e tal. Mas na pandemia foi o ano que eu mudei aqui para São Paulo, então eu estava focada em outras coisas, não é um ano que eu estudei. Por isso que eu falo que eu sou uma estudante de reta final, eu estudava para os concursos específicos, assim, algum concurso que me motivava, e aí eu falava: "Eu vou estudar". E aí, bom, fiz o concurso do TJ São Paulo, fiquei por 2 questões na objetiva, no ano de 2021 teve o concurso no final do ano, e aí sim, em 2021 eu voltei a estudar todas as matérias, e aí fiquei por uma questão 2 questões, desculpa, na objetiva. Eh, e aí, 2022 foi o ano que eu também não estudei, foi o ano que eu casei, que eu mudei de casa e que eu decidi que eu queria fazer outra coisa, já que eu não tinha um concurso que me interessava, né. O TJ ali eu fiz mas sabendo que Não era o que não você era o que eu queria. queria, não era o que eu queria. Bom, aí em 2022, um ano que eu não estudei, eu me casei no final do ano, meu casamento foi em dezembro. Assim que meu casamento foi dia 3 de dezembro, depois do meu casamento, a gente ficou mais ali uma semana de férias, e aí eu voltei pra, Natal, Ano Novo e tal. Virou 2023, eu falei: "E agora? O que que eu O que faço? que eu vou fazer?". A única coisa que eu sei fazer é modelar e estudar, é isso. Que eu sei fazer. O que que eu vou fazer, assim, eu vou pra iniciativa privada, não vai ter nenhum concurso. E aí estava com notícia na verdade já estava super, avançado os trâmites para o concurso da PGM São Paulo. Mas eu nunca quis procuradoria municipal, assim, eu gostaria de estar numa procuradoria do estado, eu gosto mais das matérias estaduais, assim, eu acho que, estar no estado, você não está nem tão próximo ali do prefeito, assim, nem tão longe como na União, sabe, nem tão distante. Eu acho que o estado ele tá ali no meio termo, então eu queria ser procuradora do estado e de São Paulo, que não tinha possibilidade nesse momento. Mas aí estava o concurso da PGM São Paulo já com os trâmites bem avançados, e de novo eu, reta final, Decidiu tentar. decidi tentar. Porque eu fiquei assim, quem estuda para concurso vai entender, acaba uma prova, dá um vazio assim, você fica: "O que que eu vou fazer?", sabe? Você tem que engatar um concurso no outro para você ir se motivando e puxando, um concurso puxa o outro, mas eu fiquei muito nesse sentimento, quando acabou meu casamento, todas essas funções, aí janeiro de 2023, eu falei: "Bom, eu moro em São Paulo, ser procurador do município é um concurso maravilhoso, assim, a PGM São Paulo é um concurso maravilhoso". E aí fui lá, eu de novo, aluguei uma salinha, assim, né, eu estudava nessas salinhas aqui em São Paulo, fui lá e fui estudar para a PGM em São Paulo de reta final de novo. E aí passei na primeira fase, passei alguns pontos acima do corte ali, não passei tão ali, não sei se eram 5, 6, não lembro. Bom, aí fui para a segunda fase na PGM São Paulo, acontece que eu fui para o parecer totalmente para um lado diferente do que eles gostariam, por negligência minha no estudo de uma jurisprudência. Foi esse momento também que eu mudei a forma de estudar a jurisprudência, então fui entendendo qual é a melhor forma de estudar a jurisprudência. Então, a partir desse momento, eu fui para um lado errado, passei ali, mas fiquei em centésimo e não sei. Eu acho que, não sei se todo mundo meio que passou, né, eram 200 pessoas na segunda fase, e aí eu fiquei lá em cento e pouco. Aí depois eles recorreram, eu nem recorri. Não sei se minha classificação chegou a mudar, mas aí aí saí da PGM São Paulo, que não que não deu certo, assim, que eu passei, mas passei mal classificada, e falei: "Eu quero fazer outra coisa".
Eu não quero mais ficar fechada numa salinha estudando, Sim. porque o estudo de reta final, ele te deixa muito sob pressão, assim. Você só fazer estudo de retas finais, além de ser ruim, que você passa um ano, um gap, sem ver nada sobre direito, você esquece muita coisa, você tem muita coisa que você não lembra. Além disso, você também se coloca toda hora sob uma pressão absurda ali, e isso gera uma aversão, assim, você quer viver um pouco, sabe? Você abre mão de muitas coisas de uma maneira muito intensa e por muitos períodos, assim. Então, tem essa questão, mas eu acho que quem está aí estudando, vai ter uma prova que quer muito daqui 6 meses e nunca estudou, eu acho que tem que ir com tudo, assim, porque às vezes dá certo, sabe. Eu acho que vale a pena ir de reta final também, assim, não é a forma mais adequada, mas vale a pena. E, bom, saí da PGM São Paulo, falei: "Eu não quero mais ficar fechada, estudando numa salinha, assim, eu quero ver gente, conviver", sabe, você fica num stand-by ali quando você tá estudando para concurso, que é muito complicado, você fica ali ou é tudo ou nada, ou você passou ou você não tem nada acontecendo na sua vida, você não tem nada para falar com as pessoas direito, assim, sabe, sobre o que você vai falar? Você vai falar: "Ah, eu estudei ontem tal coisa", sabe. É. É complicado, é uma fase muito complicada, então eu estava assim: "Não quero mais isso, vou fazer outra coisa". Aí fui fui fazer outra coisa. Comecei a pensar, eu fui fazer a minha lua de mel, primeiro que eu não tinha feito, que eu casei em dezembro, daí decidi estudar para VGM em janeiro e falei: "Não posso ir nem para lua de mel". Aí fui fazer minha lua de mel, depois da minha lua de mel eu, voltei para voltei para cá, para São Paulo e falei: "Cara, o que que eu vou fazer agora?". E aí eu decidi montar uma marca de roupa, nada a ver. Nada a ver com direito, nada a ver, assim. Ou eu queria ser procuradora do estado de São Paulo, ou eu não queria nada com direito, entendeu? Eu não queria saber do direito. E aí fui lá, fiquei 4 meses procurando a parceira certa para começar comigo, aquilo. Fiquei lá pensando, tal. Bom, achei uma pessoa, a gente já estava conversando, estava tudo certo, e a notícia da PGE São Paulo rolando. E eu estava assim: "Cara, esse concurso sempre foi meu sonho sempre foi ser procuradora do estado de São Paulo, mas eu não quero ficar mais um ano inteiro da minha vida fechada", e eu sei da dedicação que pra conseguir aprovação e tal. As pessoas, os concorrentes são cada vez melhores, maiores. Eu sei as renúncias que demanda, eu já tinha passado por essa experiência, eu já tinha feito 2 segundas fases, e eu falei: "Eu não quero isso", assim. Falava que não queria, né, mas estava assim, no fundo, eu estava: "Será que eu não quero mesmo?". Aí achei essa parceira pra gente começar e tal, estava alugando um espaço pra gente começar a nossa empresa nova, que eu ia começar uma empresa e estava pensando assim, eu falei que eu não quero mais ficar isolada um ano, né, numa salinha de estudos, mas numa salinha ou em casa, mas se eu for começar um negócio aqui agora, quanto tempo isso vai levar pra durar, ser alguma Para coisa, ser sucesso, pra né. pra dar certo, sabe? Isso me levou a pensar, assim, quando os professores, as pessoas falam sobre, que o concurso não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona, a gente escuta muito isso, né, quando a gente está estudando. E eu fiquei pensando, assim, o que na vida não é uma maratona e é só uma corrida de 100 metros? O que que se eu for empreender agora, se eu for fazer outras coisas, assim, qualquer área da minha vida que eu desejo obter sucesso, não vai ser uma corrida de 100 metros, nada. Demanda um tempo de maturação, as coisas demandam uma certa, sabe, os planos são sempre de 5, 10 anos, então, quando falam que o concurso é essa corrida essa maratona, eu não acho que é o concurso, eu acho que é tudo na vida que é durável, tudo na vida que você quer estabelecer uma relação de amizade, você quer tudo demora um tempo, assim. Eu vi que, na verdade, o concurso tá mais para corrida de 100 metros, comparado a outras questões da vida, do que a essa maratona, porque tudo leva um tempo. Bom, aí quando eu estava alugando o espaço lá, eu estava com esse incômodo, assim, da PGE São Paulo, que eu ia deixar esse concurso passar, que eu ia mudar agora que saiu de novo essa prova. Uma semana antes de sair o edital, eu chamei uma colega para conversar. Ela tinha acabado de ser acabado não, uns 2 anos atrás, eles chamaram a última leva do concurso anterior, e ela tinha passado ali
nos últimos lugares ali e tal, então ela entrou nessa última leva agora, recentemente. E aí eu vi que ela estava morando em São Paulo no Instagram e tal, morava perto de mim. Aí eu chamei ela no direct e falei: "Você não topa tomar um café comigo? Você não topa, por favor, eu preciso muito conversar com você". Daí ela falou: "Olha, eu tô voltando de não sei onde ela estava, tô voltando de um lugar, você pode me encontrar daqui 1h30 no lugar tal?". Eu falei: "Posso, vou lá e te espero". E aí eu fui pra esse lugar encontrar ela. E aí, a hora que ela entrou, assim, no lugar e começou a falar de como era, ela estava 2 anos, eu acho, ou 1 ano e meio ali trabalhando. Eu olhei e fiquei assim: "Cara, eu queria estar ali, eu queria estar no lugar dela", assim, sabe. E eu acho isso muito importante, assim, às vezes, quando a gente olha alguém que está numa posição que você gostaria de estar, talvez, o que que eu posso fazer para chegar até lá também, Uhum. sabe. E se isso você olha e admira de alguma forma, talvez é que tá batendo em algum lugar, assim, que você deva olhar para aquilo, sabe. E a hora que ela chegou, assim, e eu falei: "Se eu deixar esse concurso passar, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida". Foi isso, realmente eu teria me arrependido, porque agora eu passei em segundo lugar nesse concurso, passei super bem em todas as fases, mas, foi vendo essa amiga, de novo, quando eu decidi estudar para PGE São Paulo, foi vendo um vídeo da Thaís, que eu falei: "Eu quero isso, eu quero trabalhar com direito público, estar do lado aqui do Estado, com políticas públicas, trabalhar com, direito público, advogar e tal". Foi isso que me fez estudar para concurso. E depois o que me fez voltar a estudar para concurso foi ver outra mulher nessa posição e tal. Então eu acho muito inspirador, assim, você assistir esse tipo de vídeo que a gente está fazendo aqui hoje, isso de fato incentiva e pode mudar a vida das pessoas, assim, Sim. sabe. Bom, e é isso, aí foi quando eu voltei a estudar para concurso, depois de 4 meses montando uma marca de roupa. Mas aí qual foi o primeiro passo que você deu? O primeiro passo, como eu estava muito atrasada, assim, eu tinha amigos estudando para essa prova da PGE São Paulo há um tempão. De novo, aquela questão de quem entra para estudar de reta final, tem uma prova que você quer fazer daqui 6 meses, você fica: "Meu Deus, tem gente estudando há um tempão para isso". Eu tinha amigos que já estavam estudando para PGE São Paulo há um tempão. Eu falei: "Cara, como é que eu vou chegar agora, assim, faz 4 meses que eu não vejo nada do direito". Eu fiz um estudo de reta final de 6 meses em janeiro. Ano passado eu não tinha estudado nada, só esses estudos de reta final que eu contei aqui. E aí eu perguntei pra essa amiga, eu lembro: "Você acha que eu tenho alguma chance de passar?". O edital já tinha saído. E aí ela falou assim: "Olha, eu acho que sim, mas ninguém pode te falar isso, assim, você tem que tentar". Bom, eu saí daquela conversa com a certeza que eu queria tentar. O meu primeiro passo foi: eu preciso ser o mais certeira e objetiva possível, assim, o máximo que eu conseguir. O máximo que eu conseguir, assim, ser assertiva no meu estudo, é isso que vai fazer que vai me dar alguma chance de ir, assim. E eu acho que isso fez total a diferença, eu acho não, eu tenho certeza absoluta, foi isso que fez o meu estudo, eu passei em terceiro lugar na fase objetiva desse concurso, e assim, com colegas muito bons e muito bem classificados. Tem um amigo meu que eu admiro muito, que é um cara extremamente inteligente, que também fez essa prova, comigo, e não conseguiu essa pontuação, então é um concurso extremamente concorrido. Eu atribuo, assim, todo esse meu sucesso, assim, entre aspas, eu posso chamar de sucesso, assim, essa minha classificação, na primeira fase e nas demais fases, a minha assertividade, na minha objetividade nos estudos. Como eu cheguei, assim, e já tinha uma galera estudando, eu fui assim: "Eu preciso ser muito objetiva, eu não tenho tempo para divagar, eu não tenho tempo para pegar uma doutrina e ficar vendo, eu preciso muito de focar naquilo, que vai me trazer mais pontos". Então meu estudo foi: o que mais aumenta a minha nota? O que vai fazer com que minha pontuação suba? Então, para a primeira fase, todo mundo sabe, é lei seca e fazer questões. Você precisa se colocar à prova e é nas questões que você vai ver se você está aprendendo, sabe, basicamente. Então É, esse foi o segredinho de ser esse direta ao esse ponto. foi, eu acredito, o grande segredo, assim, e traçar, de fato, uma estratégia para cada fase, como eu ia encarar cada uma dessas fases. Então, eu decidi estudar quando já estava com um edital aberto, eu tinha 2 meses ali para estudar, então eu peguei todas as leis locais, peguei as leis principais que caem no concurso, em todas as matérias, e falei: "Vou ler lei seca, o máximo que eu conseguir, vou ler jurisprudência é mais tranquilo a leitura, então eu lia no final de semana".
e fazia questões à noite, fazia questões todas as noites, muitas questões, e aprendia com elas, voltava nas questões erradas, não adianta só fazer questão e não voltar naquilo que você está errando, você precisa errar, Sim. você precisa voltar nas que você erra. Meu estudo foi assim, muito assertivo e foi o que me trouxe a maior pontuação, assim, eu não divaguei. Isso falando da prova objetiva, né, e como que foi a sua preparação para as demais etapas? Aí, as demais etapas é complicado, assim, você tem uma sensação de voltar para o zero realmente, quando eu vi aquela nota, terceiro lugar e tal, eu fiquei muito feliz, mas a sensação era de que eu ia voltar para o zero, e agora? Agora eu Sim. tenho que minha cabeça estava assim, qual é o X certo? A resposta está ali na sua frente, é só você encontrar qual que é a resposta. Agora você discorrer sobre os institutos, você falar sobre isso, pôr, né, no papel isso, foi assim, você volta para o zero, basicamente, e vamos lá, a partir daqui, o que de fato, de novo, o que vai fazer com que minha nota suba? Eu peguei meus erros, assim, o que durante os estudos, a gente vai cometendo vários erros, assim, e vai percebendo o que funciona mais e o que não funciona tanto. Você vai na nessa trajetória de estudos, você vai aprendendo com erros e acertos mesmo. Você vai percebendo, cara, não funciona fazer isso, o foco é lei seca, não são todos os artigos da lei que eu preciso ler inteiro, sabe. São mais esses artigos aqui, então você vai pegando as melhores formas de fazer. Qual que é a forma mais eficiente? E eu sempre tive, assim, isso de tentar fazer o estudo mais eficiente possível, assim, sabe. Como eu sou uma estudante de reta final, assim, então tinha que ser naquele prazo, tinha que dar certo e tinha que ser muito objetivo. Então meu estudo para discursiva basicamente foi, treinos, mas eu não treinava tanto quanto a gente escuta muito falar por aí, assim, de que o treino é super importante treinar escrita e tal. Eu acho muito importante fazer simulados na discursiva, tem que fazer, tem que treinar, tem que ligar o cronômetro e simular a prova, só você, uma água, uma caneta e a prova, enfim, tem que fazer isso. Mas eu sempre pensei que, se eu não souber o que colocar no papel, não adianta eu ter o papel e a letra bonita e ter tudo ali, entendeu? Era meio assim, óbvio pra mim no meu caso, porque o que a gente escuta muito também numa fase discursiva dos professores, no que normalmente se ouve muito, né, é que você já tem toda a bagagem, você já passou na primeira fase, você tem, tá dentro de você a informação, é só você pôr no papel. E às vezes não é bem assim, porque, a prova discursiva ela é muito mais aprofundada, assim, sabe. Você tem um caso concreto do estado ali ou do município, dependendo do concurso que a pessoa está fazendo, você tem um caso concreto na sua mão para resolver, sabe. Você tem perguntas doutrinárias ali para responder. É um estudo completamente diferente da primeira fase, mas eu nunca abri mão do conteúdo e eu vi que esse foi talvez o meu erro eu fiz 2 discursivas antes, da PGE Santa Catarina e da PGM São Paulo, que eu passei, mas não fiquei bem classificada, né. Então eu foquei em, estudar a doutrina, as partes que os principais temas, não vai dar tempo, você tem 2 meses, você não vai ler todos os livros de todas as matérias, são mais de 15 são, sei lá, 14 matérias, mas você tem que focar nos principais temas e dar uma aprofundada nesses temas. Então eu fiz muito simulado, foquei em doutrina, a lei seca você deixa um pouco de lado, porque você vai estar com a lei ali agora, mas nessa fase é muito importante que você não troque de vade-mecum de jeito nenhum, que você esteja com esse vade-mecum. A gente sempre escuta falar isso, assim, essa é a dica maravilhosa, não troque o seu vade-mecum, porque você vai precisar acessar, você precisa da memória visual, sabe. A memória visual é essencial nesse momento, você não tem tempo para procurar artigo, e você vai precisar citá-los. Então você precisa de uma memória visual, você precisa treinar, fazer as respostas no tempo, e você precisa do conteúdo para pôr ali. Então, esse conteúdo você vai pegar na doutrina e na jurisprudência. É isso, porque a lei seca vai estar ali, você só precisa dessa memória que eu falei. E quem nunca fez peça e etc, vai precisar aprender os esqueletos, os esqueletozinhos de como montar essa peça, assim, sabe. Mas isso eu considero que eu tinha muito medo muita preocupação com isso no começo, mas não é a parte mais, assim, fácil, assim, é você pega rapidinho isso, assim, sabe. Um dia você monta um esqueleto, eu fiz isso, montei meus esqueletinhos de cada peça, então sabia usar os esqueletos, mas o conteúdo é o mais importante para você conseguir colocar aquilo no papel. E a preparação para a prova oral? Só voltando uma questão na prova discursiva, que a prova da discursiva da PGE São Paulo, eu estava
tão nervosa no dia, assim, tão nervosa, era a prova tanto da minha vida, e o fato de ter passado em terceiro lugar, eu acho que me botou mais pressão ainda, de que eu tinha que desempenhar e que eu tinha que dar certo e tal, que eu esqueci o vade-mecum. Sabe esse vade-mecum que eu Não falei, que você tem que ter a acredito. memória visual, que não sei o quê. E o meu vade-mecum dava assim, se você me falasse qualquer coisa, eu tava assim, ó, pegava na hora. Na hora ali eu pegava o que você precisava. E eu esqueci. E a hora que eu entrei na sala, eu sou sempre a última a entrar na sala, qualquer prova, só na oral que não dá, que tem que entrar todo mundo junto, mas sou sempre a última, fico estudando, aquela que fica estudando até o último minuto, sou eu. Fico estudando até o último minuto, eu entrei na sala, a moça já estava distribuindo, mostrou ali a prova, já estava distribuindo as provas, e eu sentei e olhei, falei assim, Nossa. não tá acontecendo. Isso não tá acontecendo. Eu fiquei em pânico completo, né, não preciso nem falar, assim, eu me preparei muito para essa prova. A prova discursiva da PGE São Paulo demorou mais de 6 meses, assim, demorou muito tempo. Mas a verdade é que a prova da PGE demorou muito, né, pra acontecer a discursiva, e durante esse período a vida acontece, né, as coisas não param para que você estude. No dia, eu acordei durante 6 meses, dormindo ainda, pegava meu celular, assim, e entrava no Diário Oficial para ver se tinha saído o resultado, não tinha saído. Durante 6 meses eu fiz isso todos os dias, todos os dias. No dia que saiu o resultado, de fato, convocando para a prova discursiva, eu recebi um diagnóstico de câncer na minha mãe com metástase. Foi exatamente no dia que saiu o resultado que saiu a convocação para a prova. Para ir para a prova discursiva, sai seu nome lá, Juliana, terceiro lugar, fazer a prova, tal data, né? Data da prova discursiva. E nesse dia, minha mãe, que é super saudável, jovem, tem 50 anos, não temos nenhum histórico de câncer na família, de repente, do nada, uma bomba, assim. Então eu vim, e quando saiu o resultado, tinha 25 dias para a prova, para a data da prova. Então eu vim de uns 25 dias extremamente pressionada. Quando eu recebi esse resultado, esse diagnóstico da minha mãe, meu mundo fez assim, eu olhei para aquela salinha de estudos e falei: "O que eu tô fazendo aqui?", sabe, "O que que eu tô fazendo aqui?", assim. Eu fechei tudo, larguei tudo, não queria mais estudar, eu falei: "Eu não vou conseguir com o concurso, eu nem quero saber disso", assim. A pessoa que eu mais amo na minha vida, minha mãe, tá passando por uma situação dessa, então eu não tenho a menor chance de eu continuar nesse concurso, assim, de eu continuar estudando. E aí eu fui pra minha cidade e fiquei lá até ela fez a cirurgia, e isso assim, o concurso, as pessoas quando sai essa convocação, é a hora que todo mundo dá um gás total, assim, é a hora que meus concorrentes estavam ali dando tudo de si, sabe. E eu fui pra Londrina, ela foi pra uma cirurgia, o dia que ela fiquei sem estudar, não queria mais estudar, não ia mais seguir no concurso. O dia que ela saiu da cirurgia e que estava tudo bem, eu comecei a reconsiderar talvez essa possibilidade, porque era um sonho da minha mãe também que eu realizasse o meu sonho, passou a ser um sonho dela também, então ela me pediu para continuar. Eu, a princípio, não queria, eu falei: "Isso não importa para mim mais, é o meu sonho, mas eu tenho oportunidade de realizá-lo talvez mais para frente". Mas eu fiquei ali, eu pedi para trazer todo o meu material de São Paulo lá para Londrina, então trouxe todos os meus livros, trouxeram para mim, né, todos os meus livros, e eu montei ali, eu ficava 2 horas com ela no hospital e voltava, estudava ali a reta final para discursivo, estudava um pouco ali em casa, ficava um pouco com ela no hospital e voltava. Aí a hora que ela saiu do hospital, deixei ela em casa, bonitinho, estava tudo organizado, eu voltei aqui para São Paulo para tentar estudar o restante do tempo que eu tinha. Uhum. E a partir dali seriam só sessões de quimioterapia, mas também foi muito difícil para mim, eu estudei esses últimos dias com a cabeça 100% nela. Ela foi para a primeira quimioterapia e eu não pude estar presente, e eu gostaria de estar com ela naquele momento, eh, mas não foi possível, eu fiquei de vídeo com ela, tentando estudar em casa, mas de fato meu estudo nesses últimos desde quando saiu o resultado ficou bem, eu estudei do jeito que deu, assim, ficou bem prejudicado. E então eu estava sob muita pressão, assim, nesses últimos dias, e acabei indo para
eu estava tão pressionada que eu esqueci até o vade-mecum de levar na discursiva, sabe, na segunda fase. Então, bom, isso faz parte da minha história, mesmo sem o vade-mecum, eu tirei a segunda maior nota na peça, fiz a prova. Eu achei, assim, que eu nem fosse conseguir fazer a prova, porque como é que você faz uma peça, uma petição, sem um vade-mecum, sem a lei, sem os artigos para você citar e colocar ali, sabe? E quem estuda vai entender e sabe que cada artigo que você cita, sua pontuação faz assim, muda muito. Você não citar um artigo já te coloca muito fora, assim, sabe, do páreo, assim, sabe? É no detalhe mesmo, já numa segunda fase, é no detalhe que você se diferencia do seu concorrente e tal. E eu tinha, assim, meu vade-mecum, um caminho das pedras todos, assim, ele tava inteiro, já todo esquematizado, mas enfim, eu esqueci, eu fiquei estudando no dia anterior o dia inteiro. E eu fiz uma malinha com outros vade-mecums que você leva só de apoio, caso precise, né? Eu fiz uma malinha com esses outros vade-mecums que nem foram necessários. E no dia seguinte eu fechei essa malinha, levei essa malinha e fui. Esqueci de pegar o vade-mecum que estava apoiado, que eu fiquei estudando no dia anterior. Bom, cheguei lá e eu fiz do jeito que deu a prova e eu fiquei também bem classificada, tirei a segunda maior nota na peça. No geral, não ter ficado abalada emocionalmente, óbvio, porque eu vi que eu estava sem a lei ali, Sim, mas eu claro. não desisti da prova, continuei, mas eu perdi um pouco de tempo para ler o enunciado, acabei deixando uma questão em branco, mas mesmo assim eu ainda fiquei entre os primeiros colocados e deu certo. Era para ser seu. Era para ser. E a prova oral? A prova oral, aí outro, você volta de novo, assim, dá para ir agora. Como é, assim, a prova oral, de novo, tem essa questão das pessoas falarem muito que você precisa treinar a sua oratória, que você precisa treinar a falar. Eu concordo, tá, com isso, mas em partes, porque, de novo, eu acho que sem conteúdo você não tem o que falar. Se a pessoa te pergunta Sim. e você... Óbvio que nessa fase você já sabe muita coisa, mas a matéria é um oceano sem fim, assim. Ainda mais quando você tem examinadores que são os próprios procuradores, que é uma banca própria e tal, que vários concursos são assim, a pessoa pode perguntar alguma coisa de pesquisa dela, alguma coisa que nem sabe, que não tá tão fresco na sua cabeça. Então, meu foco na prova oral foi, eu continuei minha revisão de doutrina e aí voltei a dar uma lidinha ali, uma coisa ou outra de lei seca e jurisprudência, e fiz o curso do estratégia de prova oral, que foi, assim, excelente pra mim, assim, excelente, foi maravilhoso, assim, ele simulou as exatas condições de prova. Na verdade, ele simulou mais, assim, porque no dia eu achei que foi mais tranquilo do que foi aqui. Então, assim, eu fiz vários simulados, não vários, simulados mesmo, eu fiz, igual eu fiz aqui no estratégia, eu fiz acho que 2, mas eu treinei vez ou outra, mas eu não ficava 100% do tempo treinando, todos os dias treinando, sabe. Aí eu passei também com a segunda maior nota na prova oral, eu acho que a minha diferença para o primeiro colocado foi, sei lá, 0,02, assim, é bem pouco. A minha nota em direito, a minha menor nota em direito foi 9. Eu tirei 9, 9,5 e fui super bem, assim, tirei alguns 10, mas em filosofia e sociologia, eu tirei 5 em filosofia e sociologia, foi o que me deu uma caída, assim, mas em direito a minha menor nota foi 9, também me surpreendeu, assim, eu não tive, em todas as matérias jurídicas, assim, de fato, eu não tive uma nota baixa. Esse dia o examinador de filosofia e sociologia deu uma puxada a mais na galera ali, porque eu fiquei com uma nota 5, uma pessoa ficou com 8, e o restante ficou com 3, com 3,5. Ele estava mais incisivo nesse dia, assim. E é isso, cada fase você tem uma estratégia específica, você precisa ser assertivo, e o que eu acho é que todas as fases é o conhecimento jurídico que predomina, e aí você vai trabalhando paralelo a isso com as habilidades que é necessário para aquela fase.
que são necessárias para aquela fase. Então, conseguir escrever no tempo, ter uma letra razoavelmente, sabe, boa, ter uma oratória que seja compreensível, sabe, que seja de alguma forma clara, Postura. uma postura, mas são coisas que você pega de uma forma um pouco mais rápido. O conteúdo jurídico é sempre como é um infinito, ele é sempre, eu acho, o foco de tudo, sabe. Então, meu estudo basicamente para obter essas pontuações foi bem direcionado da forma que eu falei aqui. E como você pode resumir a importância da estratégia durante a sua preparação? Todo o tempo que eu tinha, que eu não estava sentada estudando, se eu fosse pegar alguma coisa na geladeira, ou se eu fosse: "Ai, agora eu não aguento mais, vou sentar um pouco nesse sofá aqui", eu colocava um fone e escutava uma aula do Estratégia, sempre. Eu fiz isso. Teve aula que eu assisti 10 vezes, ou mais de 10, assim, porque eu assisti umas 4 para a primeira fase, eu repassava, sabe, Aham. porque eu utilizava muito as videoaulas nesses momentos que eu estava fazendo alguma outra coisa que não demandasse atenção, ou que eu não estava aguentando mais, sabe. Sim. E também eu utilizei muito as videoaulas do Estratégia para aprender as coisas muito específicas da PGE São Paulo, porque eles cobram coisas muito específicas e você só vai achar num curso específico voltado para esse concurso que você está fazendo. E aqui no Estratégia, sempre eles fazem isso e tem esse direcionamento específico para aquele concurso que saiu, as pessoas cobram tal coisa. Então, eu usava muito as videoaulas. E a minha prova oral, assim, o curso que eu fiz aqui no Estratégia, foi muito válido, assim, para mim. Eu aprendi muita coisa. Eu achei, assim, que a hora que eu cheguei para sentar no curso da prova oral, eu não sabia onde eu colocava a mão, eu ficava assim: "Será que eu faço assim? Será que que eu faço?", sabe. Como é que eu vou falar com a pessoa? Será que eu já chego sorrindo ou eu fico mais séria? Todas essas coisas que parecem bobeira, não são tão bobeira assim, porque isso passa uma insegurança pra pessoa que tá te vendo, a pessoa que tá do outro lado tá tipo assim: "Nossa", Uhum. sabe. Então eu tive esse feedback dos professores, que depois falaram: "Eu achei que você chegou meio acuada, assim, talvez você pode chegar mais, né, assim, com os ombros mais abertos". Então esses detalhes, eu só consegui num curso presencial aqui no Estratégia, que você de fato chega como se você estivesse chegando na prova, teve um distanciamento, assim, dos professores com você, como se fossem examinadores mesmo. Então, assim, foi excelente para mim ter feito. Então Cheguei muito resuma mais uma confiante. estratégia em poucas palavras. Olha, o Estratégia nessa minha caminhada aqui pra PGE São Paulo, ele esteve comigo na prova todas as fases, assim, principalmente com as videoaulas que eu falei, eu escutava os professores em todo o período que eu estava ali, né, ou descansando, enfim. Mas eu ouvia muito essas aulas do Estratégia, foi o curso que eu achei que tinha essas videoaulas com professores que eu gostava, então ele me acompanhou durante essas 3 fases, e aí na fase oral, principalmente com o curso presencial aqui. Então ele esteve, assim, comigo durante esse período. E depois de toda essa trajetória, olhando para trás, valeu tudo a pena, né? A sensação de dever cumprido e a sensação de ingressar, de fato, eu vou até me emocionar, mas de fato na carreira que você almeja. A partir daqui, eu pretendo dar o meu melhor aqui no estado de São Paulo. A sensação de ter cumprido um desafio que você se propôs a fazer assim, indescritível. De fato, se alguém tem no esse desejo no coração de prestar um concurso, de ser uma juíza, uma promotora, uma procuradora de estado, eu acho que vale a pena. As renúncias no fim, assim, fazem todo sentido, e a sensação é algo que acho que é só vivendo para você conseguir, assim, eu acho que eu não consigo pôr em palavras, mas é uma oportunidade de fazer aquilo que você acredita e que você acredita que nasceu para fazer e que você sonhou um dia em ser, então acho que vale a pena cada renúncia. E para fechar, queria que você deixasse uma mensagem final, seja para quem vai começar a estudar agora, para quem já está na caminhada, mas em algum momento parecido com o seu, que lá atrás pensou em desistir, né, ainda não conseguiu a aprovação que gostaria. Então qual que é a mensagem que você deixa? O sentimento de querer desistir, ele de fato vem, ele aparece vez ou outra. A insegurança de: "Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô?", ela é uma constante, assim, na vida de quem tá estudando, você tá sempre com medo de estar
não com o melhor material, não dando o seu melhor, não fazendo tudo, mas o meu conselho é que se você tem essa vontade, se você tem esse desejo, confia em você. Eu acho que o primeiro passo é confia em você e confia no trabalho que você está fazendo. Confia no trabalho que você está entregando. Eu acho que eu perdia muito tempo com ladainha na minha cabeça, assim, de será que vai dar certo e não sei o quê. Apesar de ser uma pessoa que me considero bem objetiva no meu estudo e tal, sempre vem esses pensamentos. E eu acho que uma palavra que eu posso deixar é, se você tem vontade de fazer isso, confia em você e vai que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Com certeza. Muito obrigada pela sua companhia aqui nessa entrevista, por compartilhar toda a sua trajetória com a gente, por nos emocionar também. Obrigada a você. Muito sucesso na sua carreira, viu? Obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Lembrando que aqui no canal tem muitas entrevistas, muito conteúdo com os nossos professores. Então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.